Olá, estudantes do primeiro ano. Nós vamos, dando sequência ao nosso assunto, nós vamos abordar o conceito das esferas da vida. Está colocado para vocês, no livro de vocês, a partir da página 97 e seguintes. Na aula passada, na proposta da atividade passada, eu já fiz uma atividade que gera um mote para a gente discutir esse assunto. Então, nós vamos falar de 3 esferas. A esfera da litosfera, terra, da hidrosfera, água, da atmosfera, os gases, de maneira geral, que estão dispostos, e onde há a conjunção desses 3 elementos, nós temos aquilo que a gente chama de biosfera, certo? E aí, para entendermos um pouco isso, eu vou trazer uma imagem aqui, que vocês têm no livro de vocês também, mas que vai facilitar a nossa interpretação. Antes de iniciarmos efetivamente esse assunto, nós temos que ter clareza da seguinte situação. Nós estamos falando sob a ótica de uma geografia que entende a Terra como um organismo vivo e a Terra como uma estrutura esférica. Não podemos partir do princípio idiota, ignóbil, burro, tosco, de que a Terra tem uma estrutura plana, igual muitos no governo atual, e até o próprio governo admite isso, certo? Não estamos falando de Terra plana, estamos falando de Terra esférica, certo? E a partir olha o termo, a partir da esfera da vida, da biosfera, que trabalha com as outras esferas, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Ou seja, nós estamos falando de esferas, certo? Então, a partir desse princípio. Então, a partir desse princípio, vamos analisar a imagem que eu vou propor aí para vocês na apresentação, certo? Então, tá aí. Vamos compartilhar. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma simbiose, uma troca entre os vários elementos que estão constituídos e representados nessa imagem. Vocês têm essa imagem no livro de vocês, lá na página 106. Na página 106 de vocês, traz essa imagem. Por que eu parti da imagem da página 106 para trabalhar o conceito? Porque ela traz todos os elementos. Vocês foram observar, ela diz ali componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas. Então, nós temos lá processo de fotossíntese, por exemplo, que libera o oxigênio que é utilizado na respiração pelos animais, pelos seres vivos, né? O processo de fotossíntese que absorve a luz solar e absorve a água, né? E ao absorver luz solar e água, no processo de fotossíntese, quebra uma molécula chamada CO2, fica com o C, que é carbono, e libera o O2. Então, todo esse processo, toda essa troca, que são trocas extremamente interessantes de ser observadas, sob o ponto de vista científico, ela permite a vida, certo? Por isso o termo bióticos e abióticos dos ecossistemas. Por exemplo, o processo de precipitação, que é as chuvas caindo sobre a estrutura aqui, ele cai das nuvens. Essas nuvens, elas têm cargas elétricas negativas e positivas. E é curioso, por exemplo, observar que quando essas cargas se chocam, quando as nuvens se chocam umas com as outras, elas geram uma carga elétrica, que a gente chama de raios. E esses raios, eles fixam o nitrogênio que está nas nuvens no solo. Então, daí a gente entende, por exemplo, por que o Brasil, que é uma das regiões que tem as maiores quantidades de terras agricultáveis no mundo, por que as terras no Brasil são tão produtivas? Exatamente porque o Brasil, outro detalhe, o Brasil é o campeão mundial em raios. Não existe nenhum outro lugar no planeta que tenha tantos raios resultados dos choques entre as nuvens. E essas nuvens
no momento em que pegam e se chocam com a outra, carregam o nitrogênio que está nas nuvens e fixam ele no solo. Quando fixa esse nitrogênio no solo, torna o solo mais produtivo ainda, né? No entanto, nós, enquanto seres humanos aqui presentes, nós também geramos uma certa carga de CO2, e ela não é benéfica. Por quê? Porque se nós tivéssemos o CO2 mantido nos níveis normais, nós teríamos um ambiente aquecido por igual e que manteria a possibilidade de vida. Quando a gente acelera esse processo, aumenta a quantidade de CO2 jogado na atmosfera, nós aumentamos excessivamente a temperatura na atmosfera, e isso tem resultados catastróficos que nós conhecemos, por exemplo, aí, a questão das chuvas ácidas, a questão do buraco na camada de ozônio, a questão do aquecimento global, né, promovido pelo homem. Então, tudo isso pode ser maléfico, ao invés de trazer benefícios, pode trazer malefícios. Por exemplo, a questão da morte, né? A morte é uma coisa que ninguém quer, nós enquanto seres humanos, mas que ela acontece em todo o ecossistema. Então, à medida que alguns elementos vão morrendo, eles vão entrando em decomposição e eles servem de alimentos para outros que virão na sequência, né? Por quê? Porque é um ciclo de vida. E aí nós temos as 3 esferas. A esfera dos gases, o CO2, o nitrogênio, o oxigênio que está na atmosfera. A litosfera, que é a estrutura rochosa do planeta, ou seja, as montanhas, os solos de maneira geral, e a hidrosfera, que é a parte da água, né? Essa hidrosfera, num processo de evaporação, carrega as nuvens, que por sua vez acabam se tornando pesadas e com o mínimo de poluição que existe, se precipitam. Quando elas caem, parte desse material escorre superficialmente, parte cria os rios, parte infiltra os lençóis freáticos, né? E volta a evaporar, e volta a evapotranspirar, e assim a gente tem todos os elementos a estrutura biótica e abiótica formando o que nós temos, né? Desde as estruturas maiores, né, de árvores, montanhas, a estruturas microcelulares, né, que também geram a vida, as estruturas microbianas, né, que esses micróbios muito pequenos, eles são extremamente interessantes para a decomposição de material, enfim, para tudo que a gente possa imaginar. Ok? Nós vamos encerrar por aqui, né, essa apresentação, e esperamos que a pandemia chegue ao seu final, esperamos que o pandemônio seja destituído e que a gente possa voltar a uma nova normalidade. Um grande abraço e até mais.